Olá, tudo bem? Você sabe calcular MMC? Não. Sabe o que significa MMC? Também não. Então, vem comigo para a aula de hoje, que na aula de hoje nós vamos aprender MMC. Eu sou a professora Eli e vou trazer para vocês esse assunto que é bastante usado lá no sexto, sétimo ano e nas demais séries aí do ensino fundamental e médio. Então, começando aqui, MMC. MMC significa mínimo múltiplo comum. Como encontrar MMC? Na aula de hoje a gente vai ver. Vamos ver também exemplos, exercícios e um probleminha. Então, pessoal, vou começar aqui com a definição. Mínimo múltiplo comum significa, abreviado, MMC, mínimo múltiplo comum. O que seria um MMC, o menor múltiplo comum? Ele é o menor número não nulo que seja múltiplo comum entre os números que são dados. Não nulo significa que não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Por exemplo, vamos começar aqui com um exemplo. Calcule o MMC entre os números 12 e 18. Existe, pessoal, pelo menos aí duas maneiras de encontrarmos esse MMC. Eu vou explicar a primeira maneira. A primeira maneira, eu coloco aqui o conjunto dos múltiplos de 12. Então, quais são os múltiplos de 12? Tabuada do 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e assim vai. Vejam que esse conjunto, ele é um conjunto infinito, ele não tem fim. Por isso que eu coloquei as reticências. Vai pulando aqui, vai pulando de 12 em 12. Tá ok? Agora, vamos calcular os múltiplos de 18. É a tabuada do 18. Então, nós vamos colocar aqui 0, 18, 36, 54, 72, 90 e assim vai. Vejam que essa sequência agora, ela está pulando de 18 em 18. Então, eu sempre vou acrescentando 18 a mais. Também é um conjunto infinito. Agora, eu pergunto para vocês, quem é o menor múltiplo que é comum entre 12 e 18? Zero. Zero é múltiplo comum. Só que não pode ser zero, né, pessoal? Olha lá, tem que ser diferente de zero. Então, vamos excluir o zero. O próximo agora, qual é? O 36? Correto, 36. Então, o menor múltiplo comum entre 12 e 18 é o 36. Vocês poderiam me perguntar, mas e o 72? 72, ele também é um múltiplo comum, só que ele não é o menor múltiplo comum entre esses dois números. Existe uma segunda forma, que a gente chama, de forma prática, para encontrarmos esse MMC, que é chamado de decomposição simultânea. Então, eu vou colocar aqui o 12 e o 18 e vou fazer a decomposição desses números em fatores primos. Então, lembrando, para quem já viu aí números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, são todos números primos. O 7, o 11, o 13. O único número primo par é o número 2.
Então, o único número primo que é par é o 2. Os demais, pessoal, eles são todos números ímpares, ok? Então, vamos começar a nossa decomposição, começando dividindo aqui por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2 não dá. Então, a gente desce o 9. É importante, né, na hora de fazermos aqui o MMC, já sabermos decompor em fatores primos. Agora, por 3, o próximo número primo, depois do 2, é o 3. Eu não consigo dividir 3 e 9 por 2, então agora eu divido por 3. Vai dar 1 e 3. Por 3 de novo, 1 e 1. Chegou no 1 e 1, pessoal, terminou a nossa decomposição. Feita a decomposição, agora nós vamos multiplicar esses fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, a gente chega, né? 12 vezes 3, 36. Resposta aqui, o menor múltiplo comum entre 12 e 18 é o 36. Vejam que quando eu chego na resposta 36, esse 36, né, ele é múltiplo de 12, ele está lá nos múltiplos de 12, e ele também é um múltiplo de 18. Se ele é um múltiplo de 12, eu consigo dividir o 36 por 12. Então, o 36 também é divisível por 12, que vai dar 3 e não vai sobrar nada. Eu também consigo dividir o 36 pelo número 18, que vai dar 2 e não vai sobrar nada. Então, vejam, o 36, ele é um múltiplo de 12, porque se eu fizer 3 vezes o 12, eu chego no 36. E ele também é um múltiplo de 18, porque se eu fizer 2 vezes 18, eu chego também no 36. Então, que número que multiplicado por 18 me dá o 36? É o 2. 36 é um múltiplo de 18. 2 vezes 18 vai me dar 36. O 36 estará na tabuada do 18, multiplicando 18 por 2. Mais um exemplo aqui, vamos para o exemplo 3. Usando a decomposição simultânea, determine o MMC entre os números 4, 20 e 70. Então, ele pede para fazermos através da decomposição simultânea. Esse método, pessoal, ele é muito prático, porque vejam, né? Se eu for fazer agora esse exemplo 3, utilizando esse método aqui, vai demorar bastante, porque eu vou ter que encontrar os múltiplos de 4, os múltiplos de 20, os múltiplos de 70, então pode dar bastante trabalho. Utilizando esse método da decomposição simultânea, a gente agiliza o processo. O MMC, ele pode ser encontrado entre 2 números ou mais. Então, vejam que nesse exemplo agora, nós temos 3 números. Vamos decompor, a gente vai colocar aqui os 3 números, vamos passar um traço, vamos começar dividindo pelo menor número primo, que é o 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 70 dividido por 2, 35. Por 2 de novo, 1, 5 e 35. Eu desci o 35,
porque 35 não é divisível por 2, ele é ímpar, né? Vejam que agora eu tenho somente número ímpar, 5, 35. Então, eu vou para o próximo número primo. O próximo número primo seria o 3. Só que 5 e 35 não são divisíveis por 3. Então, vamos para o próximo primo, que é o número 5. Desço 1, 5 dividido por 5 vai dar 1, 35 agora dividido por 5 vai dar 7. Vejam que 7 é um número primo, então eu só consigo dividir o 7 por ele mesmo, e aí eu chego no 1. Cheguei no 1, 1, 1, eu cheguei no fim da minha fatoração. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. Então, resposta aí, o menor múltiplo comum entre os números 4, 20 e 70 é o número 140. Eu consigo pegar 140 e dividir por 4, que vai dar 3 vezes 4, 12, vai dar 35. Eu consigo dividir 140 por 20, que vai dar 7. E eu consigo também dividir 140 por 70, que vai dar 2. Então, vejam, né? 140, ele está na tabuada do 4. Se eu fizer 4 vezes 35, eu chego no 140. 140 está na tabuada do 20. Se eu fizer 7 vezes 20, me dá 140. E o 140 também está na tabuada do 70, porque se eu fizer 70 vezes 2, ou 2 vezes 70, que é a mesma coisa, vai me dar 140. Então, o menor múltiplo comum entre esses 3 números é o 140. E vamos ver agora, né, um probleminha. Vocês sabiam que MMC, muitas vezes, ele entra em problemas, né, para a gente poder aplicar? Vejamos esse exemplo aqui, esse problema. 2 ônibus saem do ponto inicial no mesmo instante. Se o primeiro ônibus parte de 12 em 12 minutos, então vamos até grifar aqui a palavrinha, né, de 12 em 12 minutos, e o segundo, ele parte de 30 em 30 minutos. Após quanto tempo eles partirão novamente juntos? Esse problema, pessoal, nada mais é que um probleminha de mínimo múltiplo comum entre os números 12 e 30. Vejam que eu coloquei aqui, né? A palavra novamente juntos, eu coloquei em vermelho, porque sempre que aparecer no problema para vocês, novamente juntos ou juntos novamente, será um probleminha de MMC. Então, vamos fazer pela decomposição simultânea. Começando aqui por 2, vai dar 6 e 15. Por 2 de novo, vai dar 3 e 15. Divido agora pelo próximo número primo, vai dar 1 e 5. Por 5 agora, que só dá para dividir por 5, cheguei no 1 e 1, cheguei no final, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, cheguei aí na resposta 60 minutos. O problema pergunta, após quanto tempo eles partirão novamente juntos? Então, resposta, partirão
juntos novamente após 60 minutos. Lembrando que 60 minutos é a mesma coisa que 1 hora. Então, após 1 hora ou 60 minutos, os 2 ônibus partirão juntos novamente, né? E, por último, também dá para a gente aplicar o MMC na soma e na subtração de frações. Quando a gente está aprendendo lá soma e subtração de frações com denominadores diferentes, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores. Então, no primeiro exemplo, no exemplo 1, eu preciso somar 2/5 com 3/4. Vamos transformar esses denominadores em denominadores iguais. Então, vamos tirar o MMC entre os números 5 e 4. Mínimo múltiplo comum de 5 e 4. Dá para fazer aí mentalmente. Eu vou pensar nos múltiplos de 5, nos múltiplos de 4, e vou chegar na conclusão que é o 20. 20 está na tabuada do 5, 20 está na tabuada do 4, é o menor múltiplo comum entre esses 2 números. Mas e se eu fosse fatorar, né? Vamos fazer a fatoração. Por 2 dá 2, desço 5. Por 2 de novo vai dar 1, desço 5. E por 5, 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, o menor múltiplo comum aqui é o 20. Vamos trocar aqui o 5 por 20, e vou trocar também o denominador 4 pelo 20. Se era 5, foi para 20, houve uma multiplicação por 4. Multiplico lá em cima também, eu chego na fração 8/20, que é uma fração equivalente a 2/5. Agora, se era 4, foi para 20, houve uma multiplicação aqui por 5, lá em cima multiplico por 5 também, e aí eu chego na fração 15/20. Denominador igual, então agora eu posso somar. Mantenho 20, que é o denominador, e vou somar lá em cima, 23. Eu só posso somar frações se os denominadores forem iguais. Aí eu mantenho o denominador e somo os numeradores. No próximo exemplo, exemplo 2, vejam que o denominador aqui, os denominadores são 3 e 2. Então, eu não posso tirar 3, eu não posso tirar 2 de 3, eu não posso falar que isso vai dar 1 aqui, tá errado. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que deixar os denominadores iguais. Vou ter que tirar o MMC dos números 3 e 2. Múltiplo de 3, múltiplo de 2, tabuada do 3, tabuada do 2, é o 6. É o mínimo múltiplo comum entre os 2 números. Fazendo a decomposição simultânea. Por 2 dá 1, desço 3. Por 3 vai dar 1 e 1, terminou. Multiplico, chego no 6. Vamos trocar aqui por 6. Se era 3, agora é 6. Houve uma multiplicação por 2. Tenho que multiplicar lá em cima também, para que a minha fração fique equivalente. Então, 16 sextos é equivalente
Vou colocar aqui embaixo para vocês, ó, 16 sextos equivale a 8 terços. É a mesma coisa, só que escrito com denominadores diferentes. Agora, se eram 2, foi para 6, multiplicou aqui embaixo por 3, lá em cima também. Então, lá em cima, agora, eu coloco 3 sextos. Vejam que a fração 1/2 equivale à fração 3 sextos. Denominadores iguais, mantenho o denominador e vou fazer lá em cima, 16 tiro 3, 13 sextos. E aí eu cheguei na minha resposta. Então, pessoal, MMC, mínimo múltiplo comum, né? Eu consigo usar MMC na soma e na subtração de frações. Existem probleminhas também envolvendo aí o MMC. Tá ok, galera? Espero que esse vídeo tenha tirado a sua dúvida sobre MMC. Se foi útil para você, compartilhe aí o meu vídeo com o seu colega, curta o meu vídeo, siga o meu canal para as próximas novidades. Inclusive, o próximo assunto aí, eu vou falar sobre MDC e vamos, né, melhorar aí essa matemática. Tá bom, pessoal? Conto com vocês e até o nosso próximo vídeo. Obrigada aí pela sua companhia. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.